Oi gente, tudo bem? Bom pessoal, a gente está passando aqui agora para dar continuidade nessa série, estudando o livro de Hebreus capítulo por capítulo, e hoje nós vamos estudar o capítulo 4 de Hebreus, que é o capítulo que vai falar sobre o descanso de Deus, a promessa do descanso de Deus. Bom, o capítulo ele vai se iniciar dizendo o seguinte: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus, conforme Deus tem dito. Bom, o capítulo 3 ele começa fazendo essa recapitulação ali do capítulo... O capítulo 4 começa fazendo uma recapitulação do capítulo 3 e dando essa contextualizada, porque no capítulo 3, se você não assistiu, assiste aí o episódio. Aliás, se você é novo aqui no canal, não acompanhou os primeiros vídeos, então volta lá no vídeo do capítulo 1 e vem acompanhando cronologicamente, beleza? Para você pegar ali o livro completinho, esse estudo linear do livro, beleza? Então, se você já caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, volta lá no primeiro e depois você vem aqui, tá bom? Deus abençoe. Então, o capítulo 4, ele começa recapitulando o capítulo 3, porque ele fala sobre a incredulidade e essa incredulidade como causa pela qual o povo de Israel não conseguiu entrar no descanso de Deus, ou seja, a terra de Canaã. Eles não conseguiram herdar esse descanso, muitos deles, na verdade, né? E então ele começa fazendo essa recapitulação. E ele vai dizer o seguinte, que a eles também foi pregada as boas novas, assim como a nós, mas a palavra não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé. Ou seja, o autor está dizendo que o descanso de Deus é para aqueles que têm fé, e é uma fé ativa, não uma fé passiva. A fé salvadora é uma fé ativa. E detalhe, essa fé é um dom de Deus, não é algo que nós conquistamos por mérito ou que nós simplesmente decidimos, hoje eu quero ter fé. Não, ela é um dom de Deus, nós recebemos pela graça. Então, essa fé não foi achada em muitos daqueles que peregrinavam no deserto, que fazia parte do povo de Israel. Essa fé não foi encontrada neles. Então, o autor está dizendo o seguinte, olha, vocês se lembram lá que eles não entraram no descanso de Deus porque eles foram incrédulos, porque eles não tiveram fé? Pois bem, a mesma mensagem é pregada a nós, mas nós só entraremos nesse descanso se crermos, se verdadeiramente nós tivermos fé, e se essa fé é uma fé ativa, não uma fé passiva, beleza? Então o capítulo ele vai continuando, e logo no versículo 5 e 6 e 7 vai dizer o seguinte: novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Bom, aqui algo que me chama muito a atenção é o seguinte, que o autor ele mostra que a desobediência ela é uma das obras da incredulidade, e que mesmo muitos tendo ouvido as boas novas não entraram no descanso por causa da desobediência. Ou seja, essa desobediência que o autor está falando, ela é resultado da incredulidade. Assim como a obediência, ela é uma obra da fé viva, da fé ativa. Ou seja, o autor do livro, do Tiago, né? O livro de Tiago, a carta de Tiago, ela vai falar o seguinte, que a fé sem obras ela é morta. Então, uma das obras da fé é a obediência a Deus. E essa obediência não é mérito seu, porque ela vem pela fé, que é um dom de Deus. Então, Deus ele nos dá a fé, e a fé nos faz obedecer. Então, se você de fato tem fé, você vai obedecer a Deus. Você vai obedecer a Deus.
quando você vê alguém com dificuldade de obedecer a Deus, quando você vê as pessoas simplesmente vivendo uma vida de desobediência, distante, longe de Deus, de perversidade, essa pessoa simplesmente não tem fé, por mais que ela diga que tem. Ela não tem. A fé dela pode ser, sei lá, um sincretismo religioso, mas não a fé bíblica. A fé bíblica, ela é ativa, ela produz frutos. E o fruto da fé bíblica é a obediência, ok? Então, o capítulo ele vai seguindo, né? E no verso 9 o autor ele nos assegura que ainda resta um descanso para o povo de Deus e que devemos nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Ou seja, esse esforço que o autor está falando é o esforço de viver essa vida de obediência em fé. Ou seja, o que seria isso? Seria confiar, o esforço de confiar em Cristo. Lembrando que os judeus da época, os cristãos judeus da época para quem o livro foi escrito, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam querendo retornar ao judaísmo, porque não havia perseguição no judaísmo. Então eles estavam querendo fazer esse retorno. Então o autor está dizendo o seguinte, olha, esforcem-se para entrar no descanso de Deus. Qual que era o esforço? Creiam em Jesus confiadamente. Esse era o esforço, crer em Cristo, sabe? Permanecer. Mas nós sabemos que essa é uma exortação que ela leva à prática apenas daqueles que realmente têm fé e revela aqueles que não têm, ok? Então, em seguida, para concluir o capítulo, o autor, lá nos versos 14 ao 16, vai dizer o seguinte: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, o autor ele termina o livro dizendo que Cristo ele se compadece das nossas fraquezas, ele mesmo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então ele, por ter sido tentado, ele conhece as nossas fraquezas e ele se compadece de todas elas. Então o autor ele nos faz essa alegação e ele nos instiga e ele nos estimula, essa é a palavra, ele nos estimula a viver uma vida de comunhão com Deus, completamente confiado na obra de Cristo. Ou seja, eu vou chegar em Deus, ao trono da graça, de maneira confiante por causa do meu sumo sacerdote que é Cristo. Ele vai me conceder descanso, nele eu encontro descanso. O descanso de Deus para o seu povo está em Cristo. Amém? Então, se você gosta de temas teológicos, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém, deixa seu like, ajude o canal a crescer e Deus abençoe. Falou, até o próximo vídeo.